Olá, eu sou Sérgio Everton. Começa agora o programa que vai te deixar por dentro dos projetos de lei que estão em andamento no Parlamento Paulista e também dos que já viraram lei. A onda de discriminação e violência direcionadas aos seguidores de religiões de matrizes africanas pede que o poder público se manifeste. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o projeto de lei cria o Dia Estadual da Umbanda. Vamos ver na reportagem de Jorge Machado. Ao som bem marcado pelos atabaques, o ritual vai começar. Ele é exator, ele vai perfumar, ele reza seus filhos e o mal vai levar. A Umbanda nasceu no Brasil tomando emprestado elementos de outras religiões, como os santos da Igreja Católica, vide São Sebastião, Nossa Senhora, e ainda elementos do candomblé, da cultura africana, ainda nos tempos das senzalas. A Umbanda nasce sincretizada, ela não se sincretiza após, mas sim já no seu início. Soma-se ainda a tropicalização própria da terra na espiritualização de caboclos, indígenas, baianos, marinheiros. O próprio caboclo das Sete Encruzilhadas era um indígena, né, que uma outra encarnação foi um frei, né, da Igreja Católica, então mostrando que o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas colocou para nós, que seria uma religião que não ia ter fronteiras e que ia abranger todos, tudo e a todos, que não fossem uma questão de parcialidade. Nesta parte do templo, a biblioteca repleta de títulos contradiz o mito de que a Umbanda é uma religião de pessoas ignorantes e pouco esclarecidas. A Umbanda tem 7 linhas ou tronos sagrados, que são a fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Para preservar os valores da Umbanda e garantir aos seus praticantes a total liberdade de culto e crença religiosa, projeto da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, institui o Dia da Umbanda. As pessoas ligadas à Umbanda precisam ter liberdade de culto, apenas isso. Não queremos nada absurdo, não é nada ilegal, muito pelo contrário. A Umbanda é uma das principais religiões, né, oriundas da matriz africana e que precisa ter respeito, precisa ter entendimento dos outros e também precisa ter, né, um olhar muito atento e muito simples, né, um olhar de sensibilidade do Poder Executivo. Antigamente era muito mais difícil você conseguir isso, tentar a ajuda de um parlamentar. Se ganha respeito, se ganha um pouco mais de atenção, inclusive dos poderes públicos, que isso é extremamente importante. Jovem, menos de 18 anos, Zélio Fernandino de Moraes incorporou pela primeira vez o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Foi no Rio de Janeiro, num 15 de novembro de 1908, nascia a Umbanda, que desde 2012 já tem Dia Nacional. Sandra se mostra preocupada com a onda de discriminação pregada nas redes sociais, ou um retorno à barbárie. Isso é muito preocupante. Uma pessoa não pode sair, usa uma guia, fala, poxa vida, é macumbeiro. Então, joga uma pedra, invade um templo, consegue quebrar todas as imagens. As pessoas estão perdendo o respeito, sobretudo pelo ser humano. A advogada Juliana Ogawa, da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, diz que a intolerância tem estreita ligação com o racismo no Brasil. As religiões de matriz africana, elas são, de uma maneira geral, rechaçadas como tudo que é do africano, que é tido como de segunda categoria, inferior, demonizado. Isso é um verdadeiro atraso, no meu modo de ver, porque a gente caminha no contrassenso da construção de uma cultura de paz, né? De tolerância, de respeito e de convivência harmoniosa entre os diversos segmentos sociais. A Constituição garante a liberdade de crença, mas lembra a advogada que a religião tem sido causa de conflitos violentos mundo afora. Quem quer respeito tem que respeitar.
tem que respeitar, né? Toda e qualquer religião. Projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa prevê a padronização e ampliação do Banco do Povo Paulista para todo o estado de São Paulo. Selmi é esteticista há 10 anos e agora resolveu investir em equipamentos para melhorar o atendimento aos clientes e ganhar mais. Sem dinheiro, ela procurou o Banco do Povo para tomar empréstimo. É complicado você comprar um aparelho que custa R$5.000 em 10 vezes, fica uma parcela muito alta, né? Fica inviável para mim, por exemplo, né, que eu sou dona de casa, né? Para mim é complicado. É o sonho de qualquer esteticista ter aparelhos, né? Porque te traz mais cliente, né? Crescimento, né? Crescimento. O Banco do Povo Paulista foi criado em 1998 para oferecer microcrédito para o desenvolvimento de pequenos negócios, formais ou informais, que podem ser pagos em até 3 anos. A taxa é de 0,35% ao mês. O crédito liberado vai de R$200 a R$20.000. Atualmente, o Banco do Povo está presente em 83% dos municípios do estado de São Paulo. A expectativa com o projeto de lei 1067 de 2014 é que o serviço esteja presente em todo o estado até o fim do ano. O objetivo do projeto de lei é ampliar, modernizar e padronizar todas as agências do Banco do Povo em todos os municípios do estado de São Paulo. 536 agências. Nós temos 109 municípios do estado de São Paulo que ainda não tem Banco do Povo. Temos 536 com a sua agência. Queremos que todos esses tenham a sua agência padronizada. É fundamental. Em 2014, o Banco do Povo emprestou R$225 milhões para 37 mil beneficiados. É melhorar as condições para que as prefeituras parceiras do programa possam, de fato, levar a oferta de crédito através do Banco do Povo para cada empreendedor que é atendido pelo Banco do Povo, seja um produtor rural, uma costureira ou um pequeno comerciante, para que a gente possa atender de forma mais acolhedora, mais humanizada ainda esse cidadão e, ao mesmo tempo, oferecer aos nossos agentes de crédito também uma condição de trabalho ainda mais vantajosa, ampliando dessa forma a atuação do programa em todo o estado. O Banco do Povo já está lá em Tietê desde 2002, nós já emprestamos através da nossa agência lá mais de R$2 milhões, R$2.100.000, foram mais de 550 empréstimos até hoje. E desde que nós assumimos o ano passado, nós temos trabalhado muito para fomentar a atividade do Banco do Povo. Hoje ela funciona ainda numa parceria da Prefeitura com a Associação Comercial, funciona junto com a Associação Comercial, mas nós estamos trabalhando para no ano que vem inaugurarmos a agência do Banco do Povo em Tietê. O Banco do Povo no município de Euclides da Cunha tem pouco mais de 1 ano e meio e a prefeita ressalta os benefícios do serviço. Já é visível as mudanças na parte do comércio, na área rural, a gente vê que eles conseguem ali investir, a parte do comércio, as fachadas, os empresários conseguem estar mudando, estar modernizando, então é ótimo. O pessoal da área rural, Euclides tem 12 assentamentos, então é um município onde que a área rural é aproximadamente 50%. E aí eles conseguem comprar a vaca leiteira, que vai melhorar a produção de leite, melhorar consequentemente a geração de renda. Então isso é ótimo. O projeto de lei faz a primeira pausa do dia e volta já já. A antiga droga ganha nova fórmula e invade os bailes da periferia de São Paulo. É o lança-perfume, que agora é produzido à base de solvente de tintas. Bom, mas um projeto de lei aqui na Assembleia quer proibir a venda desta substância pelo comércio aos menores de 18 anos de idade. O lança-perfume foi moda nos carnavais do século passado. No começo, a substância circulava entre os folhões de forma inocente, até que passou a ser usada como droga. Por isso, teve sua fabricação proibida no Brasil e seu uso é crime. Atualmente, a substância é a mais consumida nas festas pelos adolescentes depois do álcool. Especialistas alertam que a reação do lança-perfume no organismo ocorre em 2 fases. A primeira é a da euforia, como se o usuário tivesse ingerido bebida alcoólica. A segunda fase é a depressiva, quando diminuem os batimentos cardíacos e a frequência da respiração e aumenta a dificuldade da coordenação dos movimentos e da fala. Como o efeito inicial da droga dura no máximo 15 minutos,
Os usuários repetem as inalações muitas vezes para prolongar a sensação de prazer, o que eleva os riscos de coma e morte. Esses mesmos riscos são potencializados quando o lança-perfume é usado em conjunto com o álcool. Lucas Rocha, o MC Garden, sucesso na periferia com as letras conscientes do seu funk, conhece de perto a realidade do lança-perfume entre os jovens nos bailes. A gente observa que o consumo é livre e de fácil acesso e chega em crianças, chega em adolescentes, né? Principalmente quando eu faço eventos abertos para governo, prefeitura, tanto faz, que aí eu vejo que a comunidade ali está em volta e não toma uma providência, vê um moleque de 13 anos usando, e isso aí é triste. Eu tinha que fazer uma letra retratando a realidade de jovens de mães que perderam os filhos jovens por conta do lança-perfume. Já vi no baile funk pessoas desmaiarem, assim, ficar toda mole, inconsciente. Presenciei muito disso. MC Garden escreveu uma letra ao voltar para casa depois de um show em que presenciou os jovens usando o lança-perfume. Encostei ali num baile funk e fui vendo uns bang que não era bom. É que eu vi uns moleque de 13 com a cara de sono, ela tinha na mão. E essa lata já tava amassada, em vez de refri tinha lança-perfume. É o perfil do moleque que o pai fugiu da responsa e a mãe não assume. Preocupado com a escalada da droga em São Paulo, o deputado Caio França, do PSB, apresentou o projeto de lei na Assembleia que proíbe a venda de solvente de tintas pelo comércio aos menores de 18 anos em todo o estado. Hoje, por um preço muito barato, a pessoa consegue produzir frascos e mais frascos de lança-perfume e vender numa balada, num baile funk, numa festa rave. Então, a ideia é poder ir na origem, dificultar do menor ter acesso a esse tipo de produto químico. A gente acredita que aqui na Assembleia já passou por algumas comissões, inclusive a Comissão de Justiça e Redação, dando legalidade ao projeto. Agora estamos aguardando a posição da Comissão de Saúde, que em breve deve ser positiva também. Prevê multa de mais ou menos R$10 mil para aquele que for pego vendendo esse tipo de produto químico para menor infrator. Então a ideia é poder também multar, mas eu penso que mais do que a multa, o mais importante é o projeto em si, né? Enfim, o destino final dele, que é fazer com que os menores de idade não tenham acesso a esse tipo de produto, porque hoje a grande maioria acaba utilizando para poder fazer algo muito parecido com o lança-perfume. E o DJ não tinha consciência nem experiência, só fez piorar. Tocou logo um funk que dizia que não baforasse não ia transar. Me coloquei no lugar dos pais ao ver a novinha bebendo demais. Dançando que nem uma louca com um mano na frente e outro atrás. Será que é isso que os pais ensinaram? Será que o pai é um pai presente? Ou será que é a cinta que fala em vez da conversa para entrar na mente? Projeto de lei em discussão aqui na Assembleia Legislativa autoriza o governo de São Paulo a criar repúblicas para idosos de baixa renda em todo o estado. A estrutura da população brasileira já passou por diversas mudanças. Houve momentos da história em que tivemos crescimento natural acelerado, com o número de jovens maior do que o de idosos. Em outros, houve queda no crescimento natural e daí por diante. Com a diminuição das taxas de natalidade, nossa população começou a envelhecer aos poucos. De acordo com estimativas elaboradas e divulgadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de idosos vai aumentar. Por volta do ano de 2050, haverá no Brasil 73 idosos para cada 100 crianças. E ser idoso no Brasil custa muito caro, ainda mais se for morar em casas de repouso ou precisar de cuidados especiais. Paga aluguel. De repente, com a bolha imobiliária, o aluguel deste imóvel subiu 130%. Não tem como não repassar. E daí tem outros custos que são repassáveis, mas tem umas coisas que não dá. Então a gente vai fazendo o possível para ir tocando. Qualidade, né? Que é muito difícil. É muito difícil. A parte mais complicada que a gente tem é exatamente o pagamento das mensalidades, porque as aposentadorias não são altas e os filhos, praticamente 90% das vezes, têm que entrar com alguma coisa. Então pega a aposentadoria e completa alguma coisa para que manter. Casas de repouso podem sair de 3 a 8 mil reais mensais. Já quem cuida do idoso em casa não gasta menos de 3 mil reais por mês. Por conta disso, o governo do estado vem criando programas para atender as necessidades dessa parte da população. Temos 3 repúblicas já implantadas e temos mais do que as repúblicas. Nós temos hoje um conjunto de ofertas de serviços para a população mais idosa que vem crescendo no estado de São Paulo e mais do que crescendo, vem crescendo e vivendo por mais tempo. Então nós temos 2 fenômenos que acontecem, digamos, complementarmente.
nós temos hoje os idosos em maior quantidade e vivendo por mais tempo. O projeto de lei 1302 de 2014 do deputado Enio Tato do PT autoriza o Poder Executivo a implantar repúblicas para idosos de baixa renda no estado. Para isso, o governo poderá contar com parcerias com os municípios, conselhos municipais do idoso e órgãos de proteção. Os idosos que optarem por viver em repúblicas serão responsáveis pela sua casa e pagarão valor simbólico de aluguel. A intenção dessa República dos Idosos nos municípios que queiram implementar é uma parceria entre a União, o Estado e o município, para a gente criar um centro de convivência, um local que eles possam ter uma assistência social, assistência de médico relacionada aos idosos, né, que eles possam ter um local de convivência para eles se divertirem, para eles estudarem, para eles, enfim, ter todas as necessidades que o idoso necessita nos dias de hoje, né? Então, essa iniciativa é de que o município muitas vezes não tem condições de implementar isso, né? Ou o Estado não tem condições, mas sim juntar as três esferas, né? Governo federal, governo do Estado e o município para atender essa população. Cuidados com a saúde, campanhas de prevenção ao câncer de pele e hipertensão arterial. São projetos de lei que você confere no próximo bloco, hein? Até já. Projeto de lei da deputada Marta Costa, do PSD, prevê uma campanha de conscientização ao câncer de pele. Essa doença corresponde a 25% dos tipos de câncer que acometem a população. Parque do Ibirapuera combina com esporte, que combina com saúde, que combina com filtro solar. Será? Eu uso filtro. Mesmo quando não tem sol? Mesmo quando não tem sol. Por quê? Minha pele já não é muito boa marcada porque eu sou ex-atleta, então eu tenho muita marca de sol. Então, por causa disso, a gente mantém o protetor, né, para não piorar um pouco mais as manchas. Um hábito que passa de mãe para filha. A professora Ana Cláudia ensinou a importância do filtro solar desde cedo. Sempre, eu uso protetor solar sempre e procuro, quando vou tem sol, colocar chapéu, óculos de sol. E quando não tem, igual hoje? Protetor solar. Não sai de casa sem? Não, não saio sem protetor solar. Em São Paulo, o que a gente faz? Passa sempre protetor antes de sair, não importa o horário, tem que passar protetor. Aí depois o que a gente faz? Pega vai ficando mais tarde, lá começa a sair um solzinho um pouquinho mais forte, passa de novo. Ou se não, quando não sai sol, também passa de novo. Não interessa, tem que passar protetor. Mas nem todo mundo aprendeu a lição. Sem boné e sem filtro solar. Muito errado, sou um péssimo exemplo. Gente, vamos aprender com a Mariana. Normalmente passo todo dia, só que como eu moro em Salvador, lá tá sol sempre. Então, também precisa passar sempre, né? O perigo é o câncer de pele. São dois tipos. O não melanoma corresponde a cerca de 95% dos casos. Mas se for detectado a tempo, tem altas chances de cura. Já o melanoma é o menos comum, mas o mais grave. A estimativa é de quase 6 mil novos casos este ano. A melhor arma contra o câncer de pele é, sem dúvida, o uso do filtro solar. E ele não deve ser usado só lá na praia, não. Na nossa rotina aqui na cidade também. Em dias que o sol está bem forte, em dias que ele está fraquinho, como hoje, e até quando o céu está nublado. Se tiver que ficar exposto, prefira aqueles horários mais indicados, antes das 10 horas da manhã, depois das 4 horas da tarde. Também existem outros cuidados que as pessoas podem tomar, como colocar óculos escuros, chapéus ou bonés. Agora, tem um fator que, se espalhado por aí sim, ajuda a prevenção deste tipo de câncer, que é o mais comum, se tornar ainda mais efetiva. É a informação. Uma campanha de conscientização sobre o câncer de pele, com palestras e ações que orientem as pessoas. É o que prevê o projeto de lei da deputada Marta Costa, do PSD.
Ideia aprovada pelo médico que promoveu a primeira mobilização da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O câncer de pele é o câncer de maior incidência e prevalência no Brasil. Estima-se, segundo o Instituto Nacional do Câncer, que esse ano ocorrerão 140 mil casos novos de câncer da pele no Brasil. No entanto, esses dados estão subestimados, porque não é uma doença de notificação compulsória. Provavelmente esses números são bem maiores. Como ele tem uma relação direta com a radiação ultravioleta ou ao sol, o trabalho que vem sendo feito, não só pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, mas também por outras instituições, aumentou a consciência da população com relação à necessidade de fazer uma proteção solar, no sentido de diminuir a incidência dessa doença, e o que também é importante, o diagnóstico precoce, ou seja, um autoexame, procurar um dermatologista toda vez que se tiver alguma lesão suspeita. O nosso projeto de lei é uma conscientização. O que é? É a ministração de palestras e tudo que for ministrado em autarquias, na administração direta e indireta, para as pessoas se conscientizarem do problema da pele. Porque o câncer de pele é um dos mais incidentes na nossa população. Nós temos 25% de todo tipo de câncer que acontece no corpo humano, 25% é o de pele. Então é uma coisa muito séria. O dermatologista alerta para os sinais que cada um pode observar na própria pele. Todo mundo tem uma pinta vermelha, todo mundo tem uma pinta escurecida e na grande maioria das vezes isso não é câncer da pele. Então às vezes o indivíduo está com uma espinha no rosto e já não dorme à noite achando que é câncer de pele. Mas é importante a gente notar, por exemplo, em pessoas de idade mais avançada, já que essa relação com a fotoexposição é contínua e prolongada, então na quarta, quinta, sexta década de vida, embora pacientes mais jovens já vinham apresentar câncer de pele hoje, são lesões em áreas expostas ao sol. Uma bolinha avermelhada que sangra espontaneamente. Às vezes cicatriza e volta a sangrar de novo, em áreas mais fotoexpostas. Essa é uma lesão que não quer dizer que ela é um câncer da pele, mas que sem dúvida deve ser examinada por um dermatologista. Uma pinta que modifica o seu aspecto, uma pinta que é maior, por exemplo, a gente dá o parâmetro de 6 milímetros, que é o tamanho da borrachinha que tem no lápis. Se essa pinta for assimétrica, ou seja, uma metade é diferente da outra, se tiver bordas irregulares ou denteadas, se tiver uma variação de cores, são esses aspectos que devem chamar a atenção para que esse indivíduo procure um dermatologista. Bom, qual o objetivo de prevenir uma doença que acomete crianças, adultos e idosos de ambos os sexos, apesar de estar mais presente em homens e pessoas com a idade mais avançada? O projeto de lei quer instituir o Dia Estadual de Prevenção à Hipertensão Arterial. Cerca de 30% da população adulta no Brasil sofre de hipertensão arterial. Histórico na família. Quem é que sofre do problema? Meu pai já sofreu com problema e outros parentes também. Meus tios tiveram hipertensão, morreram de hipertensão. Projeto de lei de iniciativa do deputado Jorge Rato, do PMDB, institui o Dia Estadual de Prevenção à Hipertensão Arterial. A metade dos brasileiros que têm a doença não sabe do problema pela falta do hábito de medir a pressão. A maioria dos pacientes do Brasil que são hipertensos não estão ainda sob forma de tratamento. E daqueles que estão sob tratamento ainda não atinge o controle que a gente gostaria, que é abaixo de 14/9, quando comparado a outros países como o Canadá, por exemplo, que atinge até 70%, 80% de controle da pressão. As razões da falta de controle da hipertensão são variadas. Não saber exatamente qual é a consequência da doença, que se não tratada pode levar a derrame e infarto, que são as principais complicações. O fato de achar que, por não ter sintoma, é uma doença que não é importante e que tomar remédio todo dia, fazer uma dieta mais adequada, etc., dá trabalho e isso às vezes não é feito de forma adequada para os pacientes. A prevenção da doença passa pela adoção de hábitos de vida saudáveis, mas o histórico familiar deve ser levado em conta. É a preocupação de Patrícia, que tem os pais hipertensos. Eu me cuido muito, como direitinho, nas horas certas, 3 horas, como pouco sal. E sempre dieta equilibrada. Você tem uma parte genética que é muito importante. Se você tem pai e mãe hipertensos, você tem grande chance de ser hipertenso. Mas se você fizer um trabalho de adoção de hábitos saudáveis, como dieta com pouco sal,
não engordar, ou se engordar, reduzir peso, fazer atividade física, não consumir muito álcool, você previne o aparecimento dessa doença. 90% dos pacientes hipertensos não sente nada, mas alguns sinais podem indicar a presença da pressão alta. E os outros 10% podem ter um sinal de alerta que pode chegar em conjunto, como dor de cabeça frequente, dor no peito, falta de ar, tonturas limitantes. Isso pode individualmente ou em conjunto indicar a presença de pressão alta. As mulheres devem ficar atentas na menopausa porque as chances de ficarem hipertensas aumentam nessa fase da vida. E foi o que aconteceu com a mãe de Márcia. Ela teve um princípio de AVC que também compromete por causa do entupimento das artérias. Então, algumas coisas dá para identificar, outras não. Quando sobe muito a pressão, nem sempre dá para saber, não dá para identificar, a não ser que você monitore pelo menos toda semana. O brasileiro é chegado numa comida salgada. Coloca sal demais no alimento durante o preparo e ainda acrescenta no prato na hora de comer. É uma soma perigosa, você vai entender a conta. Esse sachê contém 1 grama de sal. Eu despejei 12 envelopes iguais neste prato. São 12 gramas. Esse é o consumo diário de sal do brasileiro, o dobro do recomendado. Sueli, dona de restaurante, observa isso todos os dias. Cada vez mais. Ainda reclama, tá sem sal. Olha, o seu arroz está sem sal, outra coisa, né? Uma carne fala que está totalmente sem sal e o sal continua e eu vejo gente colocando bastante. O ideal, que é o recomendado pela OMS e pelas nossas sociedades, é de 5 gramas. Isso diariamente? Diariamente. Nós consumimos um pouco mais que o dobro do recomendado. Não só da fonte de sal adicionado, mas também do sal que tem nos alimentos, que muitas vezes a gente desconhece por falta de conhecimento de ler o rótulo e de saber o que está, a quantidade de sódio que está naquele rótulo. Por exemplo, esses caldos de legumes, enfim, que se usam para temperar as comidas, cada cubinho tem 5 gramas de sódio. Equivale à quantidade diária de sódio. Então, quer dizer, num único cubinho já tem toda a quantidade diária de sal necessário para uma pessoa. Um pãozinho francês tem quase 1 grama só. Então, isso, se a pessoa come 5 pãezinhos, já está esgotando a sua capacidade. Bom, o programa de hoje chegou ao fim, mas temos um novo encontro na próxima semana com mais projetos de lei. Obrigado pela sua companhia e até lá.